Bem, então, bem-vindo novamente, né, a todos. Estamos reiniciando as atividades do Grupo de Pesquisas e Ensino de Ciências, o GPENS, e nós organizamos esse retorno das atividades para 2021, tentando fazer um apanhado de algumas questões já estudadas e que estão, inclusive, neste nosso canal, e outras novidades, vamos assim dizer, em relação ao que a gente chamou de parte 1, onde nós vamos dedicar algum tempo para estudar os personagens dessa teoria da atividade e o pensamento e legado desses precursores da chamada psicologia marxista, que é de onde nós falamos. Nós trabalhamos com a perspectiva da psicologia soviética, estudando as obras, sobretudo, de Leontiev, de Vygotsky, de Galperin, de Talísina, e de vez em quando trazendo alguns trechos da obra de Luria e Rubinstein. E aí você pode me perguntar, a princípio, por que estudar a psicologia marxista, a psicologia soviética? Porque ela tem uma ampla relação com a chamada didática desenvolvimental e as questões que envolvem o ensino e aprendizado, sobretudo dos conceitos. E uma das questões que trabalhamos dentro do nosso grupo é a formação de conceitos científicos. Dito isto, eu trouxe para a nossa discussão de hoje, a partir do texto da professora Monte Alegre, alguns aspectos introdutórios da teoria para, obviamente, nos situarmos de onde nós falamos, por que falamos e para que estudamos essas concepções. E aí, de cara, a gente já poderia dizer que toda essa estrutura teórica, epistemológica e, por que não dizer, metodológica, ela se ancora dentro da chamada psicologia da filosofia do materialismo histórico dialético. O materialismo histórico dialético é a filosofia que embasa esta psicologia soviética e os conceitos advindos da teoria do psiquismo. E aí, em linhas muito gerais, só para a gente fazer essa introdução, advém do princípio da totalidade, advindo da teoria marxista, que aqui se aplica à compreensão de que o desenvolvimento ele não é estruturalista, funcionalista, como era apregoado, por exemplo, pelas teorias funcionais, comportamentais e condutistas do desenvolvimento humano. O materialismo histórico dialético ele cumpre uma tarefa de romper com esse paradigma e trazer uma nova concepção, pautada, obviamente, na teoria marxista e tendo como uma prerrogativa maior conceber um fundamento psicológico para essa sociedade soviética que se estabelecia pós 1917. Historicamente, nós estamos falando deste momento, do momento da Revolução Russa, aonde se advém agora um outro modelo político e que tem como um problema da educação, logo de cara, uma massa de analfabetos nesse território que viria a se chamar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a partir desses pressupostos e da função da teoria da atividade nas escolas, a União Soviética conseguiu dar um salto de qualidade e erradicar a alfabetização nos primeiros 30 anos da Revolução Russa. E isso já é uma questão que justifica, por exemplo, estarmos ainda hoje, no século XXI, estudando e, obviamente, ressignificando, recontextualizando esta base teórico-metodológica. Aí o primeiro fundamento que a gente poderia já situar é a base para a compreensão do desenvolvimento psicológico do homem, ela é histórico-cultural, a ontogênese é histórica, e não meramente biológica, como era defendido, por exemplo, por algumas escolas comportamentalistas, algumas escolas condutistas, e pela própria epistemologia genética nos estudos lá de Piaget. Aqui é uma quebra nesta concepção, trazendo a perspectiva da história, da cultura, como sendo fundamental para esta compreensão do homem, que dá, inclusive, algumas
compreensões um tanto quanto equivocadas no Ocidente, porque despregam, sobretudo Vygotsky, dessa base do materialismo histórico e começam a dar adjetivos que, de fato, não são trazidos na sua obra, como socio-interacionismo, histórico, crítico, e por aí vai. Vocês podem ver isso em muitos momentos aqui na literatura com alguns estudiosos, mas são, vamos assim dizer, interpretações dessa teoria da atividade em Vygotsky. E aí, basicamente, nós vamos trabalhar nos nossos estudos como é que se dá esse processo de internalização dessa cultura, o aspecto da mediação e da formação de conceitos a partir do pensamento, da linguagem e da personalidade. Esta talvez seja a grande contribuição da teoria marxista na psicologia, que é justamente compreender o homem dentro dessa totalidade, dentro desse aspecto mais integrado, não separando, por exemplo, atitudes, vontades, emoções e cognição. E aí, nesse sentido, o atributo principal da teoria, quer seja em Vygotsky, quer seja em Leontiev, quer seja em Luria, por exemplo, é de que a psique, ou seja, a função psicológica, no caso de Vygotsky, superior, ela é um atributo desta atividade. Atividade é o conceito nuclear desses pressupostos teóricos. E a atividade, numa situação muito simplista, seria justamente um conjunto de ações dirigidas a uma determinada finalidade. Obviamente, a gente vai tentar discorrer um pouco mais sobre isso, fazer alguns desdobramentos e tentar trazer, inclusive, para o lado do ensino-aprendizagem. Mas, via de regra, seria uma atividade de caráter objetal, ou seja, no objeto a ser assimilado, objeto este presente na realidade que eu quero dizer, no meio com o qual o homem vive e convive e se constrói, e em torno do conceito chamado orientação e regulação, que já são mais apropriados e determinantes da aprendizagem, esse indivíduo se desenvolve. E aí, nesse contexto, o conceito de atividade poderia ser atribuído, como a própria Talisna traz em sua obra, e a professora Yulia Solovieva, como a forma pelo qual o sujeito se relaciona com os objetos, que aqui está sendo colocado como realidade, porque a realidade é objetal, é material. E aí esse objeto pode ser um objeto de apreensão da realidade, a cultura, ou, no caso da sala de aula, um objeto de aprendizagem, um conteúdo, vamos assim dizer. Ora, nessa perspectiva, a gente entende que a atividade ela é objetal, porque ela se direciona a um objeto de assimilação. Essa atividade ela é ativa, porém numa perspectiva dialética, porque à medida que o homem transforma este meio, este objeto, ele tanto transforma a si como o objeto que está sendo assimilado. Aí aqui, me reportando à professora Márcia, que estuda a questão das metodologias ativas, é onde talvez haja uma interseção entre a teoria da atividade, o próprio conceito de atividade e o aspecto das metodologias ativas em sala de aula. Mas fazendo um parêntese para a gente diferenciar o que é ativo e o que é atividade e o que é ativismo. Porque num conceito mais amplo, esta atividade ela se constitui a partir de uma estrutura orientada que decorre de uma necessidade do sujeito, um motivo também subjetivo. Quando necessidade, motivo e objetivo coincidem, nós temos a atividade propriamente dita, e que esta atividade, a partir de ações e operações, decorre, portanto, do processo de sala de aula que a gente adjetiva de uma metodologia ativa em função do conceito da atividade. Difere do ativismo por obedecer essa estrutura.
não é simplesmente colocar os alunos diante de um problema, ou diante de uma situação, ou diante de uma realidade, vamos assim dizer, de aprendizagem, sem que eles tenham uma consciência de qual é o objetivo daquela atividade, aquela ação, de qual é a necessidade daquilo para que se construa um motivo subjetivo. E ações e operações são justamente as formas pelas quais o sujeito atua naquele contexto e, no caso da base orientadora, que a gente vai falar muito lá na frente, a forma como ele internaliza o modelo conceitual e o modelo operativo de uma ação ou de uma habilidade. Se a gente fosse sintetizar, a gente poderia dizer que a atividade, ela representa um núcleo que relaciona o sujeito à realidade objetiva e à sua estrutura psíquica. Então, a atividade é essa tríade, é essa estrutura orgânica da formação psicológica desses sujeitos em função de como ele, a partir de uma necessidade, de um motivo, atua para, obviamente, se desenvolver. Em linhas gerais e sintéticas, esta poderia ser uma representação esquemática da atividade e, óbvio, para nós, professores e formadores de professores, uma forma de estabelecer um preceito didático. À medida que o professor compreende que a atividade é este núcleo centrado na orientação e regulação desta ação, se mobiliza objetivos de aprendizagem que passam a ser a necessidade daquela aula, criando-se motivos subjetivos que, em coincidência com o objetivo de aprendizagem, se transformam em ações. Essas ações, uma vez internalizadas, passam a representar operações que nada mais são do que as ações automatizadas pelo sujeito. Aqui a gente poderia também dar uma nomenclatura entre hábitos e habilidade. As habilidades como ações e o hábito como operações. Ora, nesse sentido, vale a pena nós também contextualizarmos que essa atividade, ela é justamente a estrutura que dá suporte ao desenvolvimento psicológico desses sujeitos. Lembra que isto que nós estamos discutindo é em resposta a uma concepção condutista, comportamentalista, e que, no caso do Ocidente, tem uma conotação behaviorista de condicionamento de resposta, de condicionamento operante e de reflexos em torno de um estímulo. E aqui, ao contrário disto, este aspecto não é meramente adaptativo, como eram as respostas comportamentalistas advindas, por exemplo, do behaviorismo ocidental, e passam a configurar como atividades organicamente elaboradas e que se diferem em atividades práticas e atividades teóricas. A atividade teórica é o que nós buscamos em sala de aula, justamente na questão da formação dos conceitos, que nós vamos ver ao longo desse processo de estudo. Para a gente didaticamente separar, pegando os estudos já feitos aqui no interior do GPense, e obviamente a partir da leitura de Leontiev, Vygotsky e Luria, a gente poderia dizer que a atividade prática é aquela que se dirige a um objeto externo, exterior. Por exemplo, a assimilação de um conceito de planta numa aula de biologia, ou a assimilação do que seria uma ligação química a partir de modelos. O modelo é o meu objeto exterior prático, com o qual eu vou atuar, interagir e, no caso da aprendizagem, tentar assimilar quais são essas propriedades. As propriedades desse objeto que passarão a estar representados não mais naquele objeto em si, mas em todo e qualquer objeto que tenha, em essência, aquelas características. Por exemplo, se eu estou diante da assimilação do conceito de planta,
que é um exemplo que eu sempre uso com os alunos, não me interessa assimilar as propriedades de uma planta em si, mas de um conjunto de plantas que representem, em essência, qualquer que seja a planta, ou seja, o conteúdo teórico das plantas. E assim pode ter uma aplicação em outros conteúdos das ciências, por exemplo. Além disso, essas ações elas repercutem no objeto e na formação psicológica, ou seja, na assimilação desse conteúdo por parte do sujeito. E numa primeira etapa, ocorre a materialização desta ação, que em termos práticos de sala de aula seria a manipulação a partir de uma orientação materializada, a partir de um cartão de estudo, a partir de uma base orientadora, a qual o indivíduo materializa para atuar, ou a partir de um modelo científico, a partir de uma modelagem, no caso do ensino das ciências, da química, da biologia propriamente dito. Isto seria a atividade prática do sujeito. E, no decorrer desta atividade prática, um próximo passo é justamente o intercâmbio dessa atividade materializada para uma etapa da linguagem, que para Vygotsky é a fala externa, a fala exterior. Logo, aquela obra Pensamento e Fala, Pensamento e Linguagem, traduzido para o Ocidente, ela traz mais ou menos esta concepção de como essa assimilação de um objeto externo passa pela compreensão, pela internalização das suas propriedades, essa atuação se materializa em função da atividade do sujeito, ações e operações, necessidades e motivos, e, após este processo, há um intercâmbio para a parte da fala. E aí o processo de assimilação começa a ascender para uma representação mental, a ação mental propriamente dita, que já passa a representar a chamada atividade teórica. E essa atividade teórica nada mais, nada menos do que um processo de assimilação dessa ação em forma de sua representação. Em outras palavras, eu não tenho mais o objeto como sendo o alvo a ser assimilado, mas o seu signo, a sua representação. E aí, quando a gente agora está diante, por exemplo, do conceito de átomo, que é um conceito extremamente abstrato, aquela representação modelada, no caso semiótica, ela indica, desde que o sujeito tenha passado por este processo, que vai desde a repercussão materializada até o intercâmbio ou internalização por meio da fala, e a assimilação das propriedades essenciais, desde que isso tenha sido representado, aquele modelo, que nada mais é do que uma representação simbólica, ele designa, no caso da aprendizagem do sujeito, as propriedades ali presentes, no caso abstratas, de maneira agora representativas. Esta seria a grande contribuição, vamos assim dizer, de Vygotsky no que diz respeito aos conceitos científicos, que são os conceitos escolares, que são, ao contrário dos conceitos do cotidiano, conceitos generalizadores. Então, uma diferença que Vygotsky faz, por exemplo, do conceito científico, que é o escolar, e o não científico, é justamente nessa questão. A partir do momento que eu internalizo, pela via materializada, fala e representação mental, eu estou transformando aquele objeto único em uma categoria mais ampla e generalizada para pensar teoricamente sobre aquela questão, aquele objeto, aquele fenômeno. Se está parecendo complexo, é porque, na verdade, todas essas questões precisam ser ancoradas justamente nos textos que vão dar prosseguimento no estudo, que é a gente estudar o que é o signo, o que é a fala, o que é a representação semiótica e o que é, obviamente, a orientação. Em síntese,
Essa atividade teórica, portanto, é um processo de internalização daquilo que está fora da minha cabeça e que vem para dentro da minha cabeça enquanto um signo, enquanto um símbolo, enquanto um conceito. E aí, quando a gente fala de conceito, portanto, seria a internalização dessas propriedades que são invariantes, ou seja, que não pertencem a um objeto em si, mas uma classe de objetos, e que são sintetizadas, designadas por uma representação simbólica, que no caso pode ser uma fórmula química, pode ser uma palavra, pode ser um modelo, uma figura, pode ser qualquer analogia que traga a ação mental desse sujeito, a partir do que ele está representando, uma gama de propriedades que estão fora daquele signo, obviamente, mas que estão representadas nele a partir do que a gente chama de grau de generalização. A partir do momento que se internaliza um objeto no máximo grau de sua generalização, nós temos aí a formação do chamado pensamento teórico. Então, Alessandro, pensar teoricamente nada mais é do que, a partir do intercâmbio da atividade objetal para a representação mental, é designar em torno de um signo a máxima generalização das propriedades daquela categoria assimilada, a ponto de possibilitar uma máxima transferência de aprendizagem para diversas situações problema. Exemplo, se eu tenho não mais a figura de uma árvore na cabeça, mas as propriedades fundamentais dessa classe de objetos, em outras palavras, organismos vivos, fotossintetizantes, sem locomoção própria e autótrofos, independente de qual seja o objeto externo em relação à sua forma, ter ou não folhas, ter ou não espinhos, ter ou não flores, este signo representado a partir do que é essencial, que a gente chama aqui de invariante, é o pensamento teórico para se pensar sobre toda e qualquer árvore. Assim como, se eu estou diante de uma solução tendo como conceito de solução a representação de fase, o que é monofásico e o que não é monofásico. Se eu tenho esta representação na cabeça, independente de qual seja a solução, o conceito está internalizado a partir daquilo que é invariante. Esta seria a grande sacada em sala de aula. Para prosseguir e já chegar também nas nossas considerações finais, vale a pena fazer uma esquematização do que seja esse signo, porque para quem lê o texto lá do Vygotsky, que nós recomendamos, está posto em vários trechos, que a assimilação ela se dá em torno dessa semiótica. E o signo nada mais é do que, imagine você que de um lado eu tenho o sujeito e do outro lado eu tenho esta realidade objetiva, à minha frente, para ser assimilada, que para ser assimilada precisa ser internalizada em torno daquilo que lhe é essencial, em termos de propriedades. Ora, esta atividade que separa o sujeito do objeto, a partir de tudo aquilo que nós já falamos, uma orientação, uma execução regulada, as necessidades de aprendizagem, as ações e operações para a apreensão desta realidade objetiva, no final do processo, após todo esse intercâmbio do que está fora para dentro, é representado por este signo. Então, o signo nada mais é do que uma ponte entre o sujeito e esta realidade por ele representada, mas não só representada em torno das suas propriedades, características, que a gente vai falar aqui em torno do caráter invariante. E aí, se a gente for pegar na literatura, a gente pode ter o conceito de signo como sendo, uma vez formado,
representado mentalmente a imagem psíquica que é produto desta atividade. Então, o signo é o produto da assimilação dessa realidade objetiva que se internaliza. Logo, o signo é a mediatização entre a ação materializada e esta representação. E por isso se diz que Vygotsky traz o conceito de mediação ou de mediatização. A mediação é justamente esta ponte, é aquilo que é um meio para. Mediar seria isto. E, obviamente, essa atividade que inicialmente é material, é objetal, é externa, a partir do momento que ela passa a ser fala, linguagem, ela ganha um status maior nessa cascata de assimilação, passando a ser um reflexo psíquico dessa realidade, que vai culminar numa representação ou numa ação mental significada. E aí é o que Micarla, por exemplo, nossa bolsista, estuda em torno da relação entre significado e sentido, que para Vygotsky pode ser uma interpretação do que é consciente, do que é regulação da aprendizagem em Galperin. Obviamente, a gente sabe que consciência é uma categoria em discussão, em diversas outras matrizes teóricas. Porém, para nós, podemos ter que consciência é este grau de assimilação a partir do intercâmbio do significado e do sentido e da assimilação destas propriedades em torno desta semiótica, ou seja, desse signo, desse símbolo, deste conceito. Podemos interpretar dessa forma. E aí, nesse sentido, vale a pena a gente se reportar ao que o próprio Vygotsky trouxe em sua teoria, que os signos são instrumentos psicológicos de regulação. E por que são instrumentos psicológicos de regulação? Porque nós, à medida que nos relacionamos com esse meio e que assimilamos ou internalizamos esses conceitos, nós não necessitamos mais da etapa ou da ação materializada, porque todo este processo ele está sintetizado em torno deste instrumento psíquico que é a representação mental. E por isso se diz que o desenvolvimento do homem é um desenvolvimento mediado. E mediado social e culturalmente, porque esses signos são instrumentos da cultura. O alfabeto, a numeração, as modelagens, no caso do ensino das ciências, são representações de uma cultura humana e escolarizada. Daí o fato da escola ser tida como ser compreendida como lugar de humanização deste homem. Estávamos, inclusive, discutindo a função da escola hoje na disciplina de políticas públicas, e aqui estaria uma definição para o que é escola. Escola é o lugar onde o homem se torna homem, o homem se torna humano, vamos assim dizer, a partir da internalização desses símbolos culturais, dessa cultura, desse legado construído pelas gerações. Ora, em Vygotsky, esse processo todo pode ser tido também como sendo a função, ou melhor, a formação e desenvolvimento das representações mentais ou funções psíquicas superiores. E aí, para a gente finalizar a nossa incursão, e aí fazer uma relação com os textos que deixamos e que vamos voltar a discutir no momento futuro, eu acho que essa introdução era necessária. Quando a gente pega, portanto, o pensamento de Vygotsky, nós não podemos apartar do conceito de atividade e do materialismo histórico dialético. Senão a gente vai ter uma visão simplista do que é Vygotsky, de, por exemplo,
Cunhardt e Vygotsky disse que o desenvolvimento ocorre a partir do trabalho colaborativo, ou seja, a zona de desenvolvimento próximo é aquilo que eu sozinho ainda não faço, mas faço em companhia porque ela é potencial. Isto é uma visão simples do conceito de Vygotsky. Óbvio que é isso que está escrito. Agora, em torno disso, cabe o professor pensar o que é fazer este trabalho colaborativo em torno da estrutura da atividade, da representação desta necessidade, da aquisição de um objetivo claro e consciente para o aluno, para que, em função disso, ele possa operar motivado, e aí motivado aqui em torno de uma etapa motivacional da ação, e, obviamente, se traduzir em torno de operações, ações autorreguladas. Esta seria a conotação mais próxima do que a obra de Vygotsky tem na sua fonte primária, que infelizmente é de difícil acesso por conta da língua escrita em russo. E aí as traduções meio que amputam esta filosofia, esta concepção epistemológica por trás da sua obra. E aí, em síntese, eu posso lhe dizer que o materialismo histórico dialético é a base da leitura para entender Vygotsky e os demais autores, porque estão pautados, primeiro, no princípio da totalidade, no princípio da dialética e da negação dialética na formação e desenvolvimento humano. Além disso, ele traz contrapontos em relação ao aspecto do condicionamento operante, da reactologia ou reflexologia e do próprio princípio de adaptação. O ser humano, na visão do materialismo histórico dialético, não é um indivíduo, um sujeito biologicamente adaptável. E, nesse sentido, o conceito de mediatização ou mediação, o conceito de zona de desenvolvimento próximo e fala são os pressupostos para a gente compreender o desenvolvimento psíquico desse sujeito, que não é estagiário, como o Piaget, por exemplo, defendeu, não é estruturalmente cronológico, como o Piaget defendeu, mas é histórico, social, cultural. E, inclusive, apesar de depender de estruturas, obviamente, cognitivas formadas, né, ele não é meramente adaptável. E, por fim, era um membro da chamada Troika, junto com Leontiev e Luria, e que lançam as bases justamente desse processo de internalização e do caráter histórico dessa ontogenia. Infelizmente, morre cedo, por conta da tuberculose, e deixa uma obra ainda incompleta. Mas só para ter uma ideia, tão incompleta que aqui no Ocidente sequer foi lido na sua totalidade quando se fala das obras originais, uma vez que, por conta do regime stalinista, um regime de extremo autoritarismo na União Soviética, Stalin não liberou muitos dos pensamentos escritos por Vygotsky, pelo fato de Vygotsky, num primeiro momento, não ser palatável ao regime comunista da época stalinista. Então, à medida que nós vamos avançando nos estudos, a gente vai descobrindo muita coisa ainda que precisa ser melhor interpretada da obra de Vygotsky, e fazendo, obviamente, um parêntese, que se trata também de uma obra fora deste tempo atual. Seria anacronismo também pegar toda e qualquer concepção de Vygotsky e jogar como se fosse literalmente proposital hoje. Óbvio que precisa se fazer correlações com o que também houve de evolução, sobretudo no contexto da cognição. Dito isto, a gente fecha esse primeiro momento, que seria uma parte introdutória, esperando que vocês tenham conseguido compreender que o núcleo para qualquer conversa em torno desta concepção soviética de psiquismo parte do conceito de atividade, parte do conceito de atividade objetal,
parte da premissa da estrutura da atividade a partir dos elementos de necessidade, objetivo, motivo e uma base orientadora, que aí Galperin, que é o nosso próximo e vamos assim dizer, protagonista dos nossos estudos, sistematiza. A partir do trabalho de Vygotsky, Galperin sistematiza a seguinte ideia. Ora, como é que isso se internaliza, então, em relação à formação de conceitos e ações mentais? Mas isso, assunto para os próximos capítulos.